Então, no início da apresentação da gente, nós somos a P7 e nós vamos apresentar sobre as deformidades congênitas de membros inferiores. Os membros da P7 são esses aí. No caso, a gente vai dar uma introduçãozinha básica, que elas são causadas principalmente por alterações genéticas ou alterações no período intraútero, e o espectro das malformações são amplos, elas vão desde uma coisa simples até a perda total de um membro. E o exame clínico do recém-nascido é o principal método diagnóstico dessas deformidades. Certo? Aqui nós temos as principais deformidades e aqui as principais localizações. Bom, falando da primeira doença, que é a displasia de desenvolvimento de quadril, nós vamos ter que ela é caracterizada por uma forma acetabular anormal, associada ao deslocamento parcial da cabeça do fêmur, que caracteriza uma subluxação de quadril, ou um deslocamento total da cabeça do fêmur, que vai caracterizar uma luxação de quadril. Certo? No caso, a prevalência no Brasil ela é de 1 para a cada 1.000 recém-nascidos tem o quadril luxado e 10 a cada 1.000 tem o quadril subluxado. E os fatores de risco são o sexo feminino, raça branca, a apresentação fetal pélvica, a presença de outras deformidades, a história da família. Se na família tem alguém com displasia de desenvolvimento de quadril, é a pessoa que tem mais chance de ter. A história gestacional, se ela é primigesta ou não, e se ela teve oligoprêmio na gestação. A displasia de desenvolvimento de quadril ela pode ser unilateral ou bilateral, sendo a unilateral a esquerda mais comum. E o diagnóstico é eminentemente clínico, ele é feito através desses sinais. A manobra de Ortolani ela é uma manobra de redução do quadril. Nela você vai colocar o quadril, a coxa a 90 graus do quadril, e você vai fazer uma abdução das pernas do bebê. Se você sentir um deslocamento, um clique no quadril, é porque a articulação reduziu. Então, a manobra de Ortolani é positiva. E a manobra de Barlow é o contrário. Barlow é o contrário. Ela você coloca as duas pernas do bebê juntas e há um ângulo perpendicular ao quadril e você vai fazer uma força a favor da gravidade. E se você escutar um clique, você vai justamente causar uma luxação do bebê. E ela é justamente para isso, para provocar uma luxação do bebê. E você tem que tomar cuidado, porque sempre que você fizer, você tem que fazer a manobra de Ortolani, que é para você reduzir a articulação, colocar ela no lugar. E esse sinal de Galease é um sinal que é feito tardiamente, depois de 3 meses de idade, em que o bebê está deitado dentro do dorsal e você vai fletir as pernas dele. Se um joelho estiver maior do que o outro, esse sinal é positivo e é indicativo de displasia, desenvolvimento de quadril. Certo? Aqui nós vamos ter o exame de imagem, que ele só é utilizado, ele é mais utilizado em crianças acima de 4 meses. Porque os sinais de Ortolani e Barlow, eles ficam obsoletos, eles ficam menos eficazes. E no caso do raio-x, como os ossos não estão todos formados no bebê, você vai ter que usar a mão de alguns artifícios, que é a linha de Huygens-Heiner, que essa linha aqui, que ela é na horizontal, ela é de na extremidade inferior do acetábulo até a extremidade inferior do outro acetábulo, e nós vamos ter a linha que é perpendicular à linha de Huygens-Heiner, que é a linha de Perkins, e nós vamos ter o índice acetabular. Índice acetabular maior do que 30 graus, ele é indicativo de displasia de desenvolvimento de quadril. Aqui nós vamos ter algumas imagens que caracterizam displasia de desenvolvimento de quadril, em que um dos dois fêmurs ele está acima do outro e eles não estão dentro do acetábulo, eles estão fora, que caracteriza a displasia. E no caso da terceira imagem ali embaixo, que tem duas imagens próximas, a gente vai ter uma subluxação do quadril. Por quê? Porque parte da cabeça do fêmur está dentro do acetábulo. Certo, o tratamento ele pode ser feito através de 4 métodos. Nós vamos ter os aparelhos fixos, que é o tirante de Pavlik, que é essa primeira imagem aqui, em que o tirante vai causar a redução na articulação do bebê e vai manter ela fixa. No caso, nós vamos ter aparelho móvel, que é o travesseiro de Freska, que é o do lado do tirante de Pavlik, que é esse aqui. E ela vai também manter a redução do quadril do bebê. Nós vamos ter a redução incruenta, que é uma cirurgia dita fechada, que no caso você vai fazer uma tenotomia, que é a redução do tendão e dos tendões do quadril, e você vai fazer uma aparelho engessado, ou seja, você vai engessar a perna fixa, você vai fixar o quadril do bebê.
E nós temos a redução cruenta, que é a cirurgia aberta, em que vai ter a redução, aumento de osso. Pode cortar isso aí depois. E esse aqui também. Okay? Pode deixar rolando. No caso, a intervenção cirúrgica ela não é indicada após 8 anos, porque estudos mostraram que após os 8 anos a cirurgia não tem benefício, não traz benefício para o paciente. As principais complicações estão relacionadas com a demora do descobrimento da doença, e elas podem ser mudanças, alterações na posturas e na marcha permanentes, necrose avascular da cabeça femoral, causada principalmente pelo próprio médico fazendo a manobra de ortolâneo ou de Barlow, e nós vamos ter a displasia acetabular irreversível, que é o último caso, é a pior de todos, em que a pessoa vai perder totalmente a movimentação do membro afetado. E os desdobramentos dessas doenças são o encurtamento do membro, uma aproximação trocante maior ao osso ilíaco, que vai levar a uma diminuição da função da musculatura do quadril. E esse sinal de Trendelenburg é positivo. Por quê? Porque quando a pessoa vai caminhar, normalmente o quadril é para se manter estático. E numa pessoa com coxa varia congênita, esse quadril ele vai virar, ele vai girar, ele vai tender para o lado que está afetado com a doença. E o raio-x ele vai auxiliar nesse diagnóstico, como a gente pode ver na imagem, que é claramente visto na imagem, que é essa diminuição desse ângulo. E o tratamento dessa doença é cirúrgico. Pronto, eu vou falar agora sobre os problemas na coxa. Primeiramente falando sobre o fêmur curto congênito, que é uma patologia congênita que afeta entre 1,1 e 2 habitantes a cada 100 mil nascidos vivos. E ela é uma displasia óssea do tipo femoral, em que vai ocorrer uma diminuição do tamanho do fêmur ou então a ausência do fêmur. É de etiologia desconhecida, mas tem algumas teorias que defendem que pode ser causado por traumas na gravidez, por uso de drogas ou por virose. E tem essa classificação de Aitken, que eu vou passar aqui na imagem para ver. O tipo A é quando é apenas uma pequena parte do fêmur afetada. Já o tipo B, a cabeça do fêmur, ele já vai se inserir na parte inferior do fêmur, diminuindo o tamanho. A parte C já é comprometimento do acetábulo. E na D, há comprometimento tanto do acetábulo como de parte do quadril. E aqui nessa imagem a gente pode ver uma criança em que as duas pernas dela, comparando, o fêmur direito dela é maior do que o esquerdo, acarretando uma discrepância de todo o membro. O diagnóstico é dado durante a gravidez, através do exame de ultrassom, no segundo ou terceiro trimestre. E após o nascimento, esse diagnóstico pode ser feito através de raio-x em posição de RAM, que é esse aqui, em que a gente pode ver que o fêmur direito é maior do que o esquerdo, e aquele lá, um raio-x já com a idade mais avançada, que a gente vê bem a discrepância entre os dois fêmurs, acarretando uma diminuição do membro afetado. O tratamento. O tratamento mais usado é feito através de costotomias e colocação de fixador externo com alongamento progressivo. O que é que vai ser isso? Vai ser fazer um corte no osso e colocar o fixador externo para que esse osso se alongue e ajuste a diferença dos membros. O tratamento conservador é através do uso de próteses, fisioterapia também, terapia ocupacional. E o tratamento cirúrgico é alongar o osso e fazer o encurtamento do osso contralateral para igualar os níveis dos membros. Aqui é uma imagem que mostra uma criança com fixador externo e também o uso de prótese para igualar a altura dos membros. E ali uma criança que fez o tratamento para alongamento com o uso de fixador externo. Bom, luxação congênita de joelho é uma patologia rara, com incidência de 1 para 100 mil nascidos vivos. Como ela se caracteriza? Ela basicamente é o deslizamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, com graus variáveis de perda de contato entre essas duas superfícies articulares. Bom, como eu disse, ela é uma anomalia rara que se integra no grupo das deformidades de hiperextensão de joelho. O tratamento ela pode ser conservador ou cirúrgico. Sabemos que o tratamento com o melhor prognóstico é o conservador. A maioria ocorre de forma esporádica, com alguns casos familiares. Segundo Jacobsen e Wopalewski,
é mais comum no sexo feminino, na proporção de 10:3. Bom, diagnóstico e classificação. A partir do momento que a criança nasce, você faz a inspeção visual nela. Caso ela tenha a patologia, você vai classificar a doença em 3 graus. Grau 1, gênus é curvado, né, que é hiperextensão do joelho superior a 15 graus, conservar a capacidade de flexão completa. Grau 2, subluxação anterior da tíbia sobre o fêmur. E o grau 3, luxação anterior, quando o joelho luxado anteriormente, normalmente sem flexão estável, casos quase cirúrgicos. Tratamento e prognóstico. Como eu falei, o tratamento pode ser cirúrgico ou conservador. Melhor prognóstico ou conservador. E depende da gravidade da luxação. Idoso, presença de outras deformidades associadas. No tratamento conservador, o tratamento é imediato. Primeiramente, de 24 a 48 horas de vida. No caso da cirúrgica, recomendado apenas nos casos de deformidades graves. No caso da classificação grau 3, é recomendado apenas nesses casos. Bom, seriam essas 2 imagens mostrando o tratamento dessa patologia. Na primeira imagem mostra uma primeira consulta ortopédica com o primeiro mês de vida. Percebe-se, né, essa patologia nos membros inferiores. Já na segunda imagem mostra um tratamento, né, após redução cirúrgica dos 2 joelhos. No primeiro joelho direito aos 3 meses e o joelho esquerdo aos 7 meses. Porém, ainda continua em fase de tratamento, até a melhora completa do quadro. Bom, agora eu vou falar sobre as malformações da perna. Vou falar aqui sobre a hemimelia fibular, que é uma doença também congênita que afeta 1 a cada 50 mil nascidos vivos, e ela caracteriza pela ausência parcial ou total da fíbula. A criança vai nascer sem a fíbula ou com a fíbula curta. Também é de etiologia desconhecida, e ela pode causar deformidades na perna, no pé e no tornozelo, e com isso vai acarretar um crescimento desigual dos membros e vai gerar desequilíbrio e fraqueza muscular na criança. E ela pode ser bilateral, correndo nos 2 membros, só que é mais rápido. O diagnóstico ele é clínico, através do exame físico, e a radiografia de membros inferiores vai ajudar. Como a gente pode ver naquela radiografia, a ausência da fíbula no paciente. E com isso gera uma deformidade do fêmur, pode gerar uma deformidade da própria tíbia, que ela fica menor, pode ficar mais curva. E esse diagnóstico pode ser feito também durante a gestação através do ultrassom. O tratamento. Antigamente, essa doença, o tratamento dela quase sempre é indicação de amputação. Só que com o avanço da medicina, hoje existe cirurgia de reconstrução e uso de fixadores externos, onde eu vou corrigir o problema nas outras áreas que estão com deformidades. Por exemplo, se a tíbia estiver deformada, eu vou fazer, nessa imagem, por exemplo, uma corticotomia na tíbia e fazer uso de fixador externo para fazer o alongamento e corrigir os 2 membros. E em casos menos graves, posso usar sapatos especiais com salto alto ou palmilhas ortopédicas e também fazer uso da fisioterapia. Eu vou falar sobre a agnesia tibial, que é outra malformação congênita da perna. Ela consiste num espectro de anomalias desenvolvimento da tíbia, que varia desde um encurtamento da tíbia até a sua ausência total, a sua agenesia. Ela é uma doença muito rara, cerca de 1 para 1 milhão de nascidos vivos, e cerca de 60 a 75% vem associado com outras anomalias congênitas do mesmo membro. A classificação de Weber ela é muito importante para o tratamento e para o prognóstico dessa doença. Como se faz a classificação? Ela é em questão do encurtamento da tíbia ou da agenesia, ou se tem ou não também a presença da matriz cartilaginosa. Como podemos ver ali, o tipo 1 é hipoplasia da tíbia, o tipo 2 diástase, o tipo 3 aplasia, e os seguintes também é questão de aplasia, mas é bifocal ou só de um lado. Aqui tem a imagem, né, que nós podemos ver a comparação, por exemplo, o tipo 3, que tem a aplasia da tíbia distal, e o A é quando tem a presença da cartilagem, da matriz cartilaginosa, e o B é quando tem a ausência. O diagnóstico dessa malformação no pré-natal ela é possível através da ultrassonografia, e após o nascimento pode ser através também
tomografia da ressonância e da ultrassonografia, mas é mais importante a ultrassonografia e a ressonância principalmente por mostrar essa matriz cartilaginosa, que é importante justamente para o tratamento e para o prognóstico da doença. A terapêutica envolve a correção cirúrgica dessa malformação e também das outras malformações que podem estar associadas a ela. Podemos dizer, por exemplo, esse caso desse bebê que teve a reconstrução e o alongamento do osso como tratamento. E para resultados melhores pode ser preciso o uso de prótese adaptada ao crescimento e o segmento pós-operatório regular de longo prazo. Eu vou falar sobre a síndrome da borda constritiva. Ela é uma doença, uma malformação rara, que se caracteriza como bandas anelares concêntricas nos membros superiores e inferiores. E também pode ocorrer às vezes nos troncos, como pode ver na imagem. Ela trata-se de uma constrição circular que pode levar a mutações segmentares intrauterinas por meio de isquemias ou se acompanhar de outras malformações. A etiologia dela é desconhecida. Ela é classificada de duas formas, ou superficial ou profunda. A profunda é mais grave porque ela pode comprometer o retorno venoso, linfático ou também atingir nervos. Um exemplo aqui na foto, que está atingindo o nervo radial, causando a flexão do punho. O diagnóstico precoce ele pode ser feito através da ultrassonografia até o primeiro trimestre da gestação. E em questão do tratamento, nós devemos observar se possui linfedema ou algum comprometimento neurovascular. Se ocorrer esse comprometimento, é caminhar para a cirurgia. Caso não, é só observar. O tratamento, nos casos que há indicação cirúrgica, ele é feito através ou da zetaplastia, que é um alongamento que vai reduzir essa pressão, vai reduzir essa tensão entre o círculo que está causando essa compressão, ou a resecção do neo fibroso, com a rotação do retalho de gordura subcutânea e o fechamento da pele. Pé torto congênito. Bom, essa patologia ela tem incidência de 1 para 1000 em relação aos nascidos vivos e é caracterizada pelo acometimento bilateral em 50% dos casos. Geralmente, ela acomete mais os homens, na proporção de 2 para 1. Como ela é caracterizada? Bom, ela é caracterizada por um mau alinhamento complexo do pé, que envolve tanto as partes moles quanto as ósseas, com deformidade em equino-inválido do retropé, cavo e adução do médio e antepé. Então, ela é uma patologia de etiologia desconhecida. Porém, foram feitas algumas teorias embasadas em causas intrínsecas e extrínsecas, como posição intrauterina, alteração neurológica, deformidade fetal, dentre outras. Aí sim foram formuladas algumas teorias. No caso, segundo Ponseti, as deformidades mais graves encontram-se no retropé, onde o tálus e o calcâneo estão em equino acentuado. O calcâneo está posicionado medialmente e angulado em varo. E o navicular está com acentuado adesivo medial. Bom, como eu falei anteriormente, foram feitas algumas teorias e chegou a um tratamento, no caso atual. O tratamento atual é utilizado no método de Ponseti, no qual é composto basicamente por manipulações e trocas gessadas, seriadas, secção percutânea do tendão calcâneo e uso de órtese de abdução. O fundamento da técnica pela manipulação é corrigir as deformidades por meio da mudança plástica dos elementos contraturados e encurtados, que possuem elevada capacidade elástica na criança mais nova. Esse tratamento é geralmente feito em torno de 2 a 4 meses. Nessa imagem, eu coloquei, aqui está uma imagem da patologia em uma criança, tratada pelo método de Ponseti. Na imagem A e B, aqui está o aspecto clínico aos 2 meses de idade, previamente ao tratamento. Já na imagem C e D, foi feito esse método de Ponseti junto com a tenotomia percutânea do Aquiles. E como eu disse anteriormente, o tratamento, segundo o Ponseti, deve ser iniciado nos primeiros dias de vida, com manipulações suaves, feitas em intervalo de 5 a 7 dias. E a seguir, a aplicação do aparelho engessado, curopodálico, com o joelho flexionado em 90 graus.
Em seguida vem a classificação do PTC, né? Tem a expressão variável e há classificações que consideram somente aspectos clínicos e outras que levam em consideração a radiológica, né? Foi feita essa classificação justamente juntando o aspecto clínico e radiológico. Entretanto, nenhum sistema de classificação prevaleceu até o momento, mas as principais classificações foi a de Meglio e a de Pirani, que é a mais importante. Coloquei aqui, né, a classificação de Pirani, que é a mais usual, porém ainda se encontra em fase de estudo. Bom, aqui estão as imagens em relação a essa patologia, a mobilidade que o médico faz no recém-nascido, né, e esse engessamento no joelho, na parte inferior, para estar conduzindo esse tratamento de forma correta. Agora nós vamos falar sobre pétalo vertical, que é um quadro clínico caracterizado por uma deformidade congênita em que há inversão do arco plantar, apresentando uma face plantar convexa. Ela também é conhecida como pé mata-torrão por talo vertical e ela apresenta também uma rigidez do pé, diferentemente da maioria dos recém-nascidos que apresentam um pé flexível. Seu diagnóstico é realizado por meio da radiografia em perfil do pé, que apresenta 3 achados principais. O talo perpendicular à linha do solo, ele vai apresentar-se verticalizado e no mesmo eixo da tíbia. O calcâneo apresenta-se em equino e o antepé apresenta-se em dorsiflexão. Também é comum achar nos exames de crianças maiores uma nítida subluxação dorsal talo-navicular, como a gente observa aqui nessa imagem ilustrativa. Nessa outra imagem a gente pode observar o talo vertical. No pétalo vertical, o tratamento normalmente é cirúrgico devido à rigidez presente no pé da criança, diminuindo um bom prognóstico caso seja realizado um tratamento por meio de gesso. E esse tratamento cirúrgico busca tratar a redução do equinismo e da luxação talo-navicular. Seu prognóstico normalmente é ruim, porque quando é feita uma boa redução, esta pode restar em uma importante rigidez. Ou seja, seu pós-cirúrgico normalmente vai trazer consequências para a criança. O pé metatarso adocido, seu diagnóstico é realizado normalmente até 3 meses de vida, no entanto, pode ser diagnosticado até o nascimento. É uma doença congênita do pé e normalmente é detectado durante a impressão plantar, em que nota-se um desvio para a linha média de todo o antepé, com alongamento da borda lateral e com cavidade medial, como a gente nota nessa figura. No exame fixo, nós vamos observar uma borda convexa na parte lateral e uma borda côncava na parte medial do pé. Na radiografia, é importante ser realizada, pois podemos avaliar a gravidade do problema através do cálculo do ângulo formado pelo eixo diafisárico quarto metatarsiano e o eixo longitudinal do calcâneo, como mostra essa figura. Esse ângulo aqui, quanto maior ele, maior a gravidade. O tratamento é realizado por meio de manipulação, que são manobras realizadas pelo médico, mais a utilização de gesso, conhecido como gipisotomia de Kitt. E o tratamento cirúrgico é indicado mais tardiamente para crianças a partir de 4 a 5 anos ou até pessoas mais velhas, mas mudando o tipo de cirurgia a ser realizada. É importante frisar que o tratamento, quanto mais cedo ser iniciado, melhor o prognóstico. E o prognóstico da doença é bom desde que tratado adequadamente. Bom, na colisão tarsal, o que acontece nessa doença é a fusão parcial ou total de 2 ossos que compõem os ossos do tarso. Se forma uma barra óssea cartilaginosa ou fibrosa entre esses ossos. As causas delas são desconhecidas, a sua incidência é de 1%. Nessa doença, há perda do arco plantar e formação de um pé chato. Aqui é uma imagem mostrando os ossos do tarso. E os tipos? Tipos da colisão tarsal. Tem o tipo talo-calcânea, que é a fusão entre o calcânio e o talos. A barra óssea, né, na articulação posterior, média e anterior do calcânio com o talos, mas a faceta média é a mais acometida nesse caso. A sintomatologia da talo-calcânea acontece por volta dos 12 anos de idade, que se torna mais evidente os sintomas de rigidez articular e dor. A calcânea navicular
é a fusão entre o calcâneo e o osso navicular. Ocorre principalmente no processo anterior do calcâneo, com a borda medial e inferior do osso navicular. Sintomas mais presentes, nesse caso, é por volta dos 18 anos de idade. O diagnóstico. No exame físico você vai perceber deformidade em pé plano, rigidez articular e dor, principalmente após esse paciente fazer alguma atividade física, começar a doer. A queixa de dor se inicia por volta dos 8 aos 15 anos, ocorre perda ou diminuição do movimento das articulações de médio pé e retropé, principal é a articulação subtalar. A dor referida é medialmente e lateralmente abaixo do tornozelo, podendo se tornar incômoda em atividades diárias com o passar de tempo que a pessoa tem essa doença. É possível visualizar e palpar na barra talocalcânea uma formação óssea rígida na parte interna do pé abaixo do tornozelo. O diagnóstico é através de exames de imagem, você pode ver através de raio-x e tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é mais importante para avaliar o grau de acometimento dessa coalizão. Aqui tem um raio-x mostrando a coalizão calcâneo-navicular e uma tomografia mostrando a coalizão talo-calcaneana. No caso, a anormal, que está aqui, a coalizão, e aqui é o paciente que tem articulação normal. O tratamento. Temos dois tipos de tratamento, o conservador e o cirúrgico. O conservador é para diminuir a sintomatologia e postergar a cirurgia, que no caso vai ter que ser feita em alguma fase da vida que essa sintomatologia piorar. No tratamento conservador consiste em quê? Em diminuir a atividade física, pois ela aumenta a dor, uso de órtese imobilizadora por 4 a 6 semanas e uso de anti-inflamatórios, analgésicos. Também pode-se usar uma palmilhas para suporte e estabilização do retropé para aliviar a dor. No tratamento cirúrgico, essas coalizões sintomáticas, que é o paciente sintomático que tem indicação cirúrgica, no tratamento cirúrgico consiste em desfazer essa barra óssea ou qualquer tipo de fusão, sendo ela fibrosa ou cartilaginosa. E no caso, o cirurgião tem que atentar para evitar novas calcificações, enchendo aquele local que ele abriu, retirou a barra, com tecidos moles, entendeu? Um tecido gorduroso ou algum outro tipo de tecido mole. Bom, na braquimetatarsia acontece uma alteração congênita, frequentemente bilateral, e acomete mais mulheres do sexo feminino, pessoas do sexo feminino. O que acontece nessa doença é uma hipoplasia ocasionada pelo fechamento precoce da cartilagem de crescimento daquele osso, daquele metatarso. Isso inibe o crescimento daquele metatarso do pé da pessoa. A braquimetatarsia é devido a fatores hereditários, de deformidade, familiares. Podem estar presentes também em algumas síndromes, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Apert, ou na osteodistrofia de Albright. Pode ocorrer também como consequência de traumas, infecções, tumores ou outros acometimentos que resultam nesse encurtamento do metatarso. Na braquimetatarsia, a gente tem uma forma de avaliar ela, que é através da fórmula metatarsal, que é uma linha de relação entre as cabeças do metatarso e sua porção anterior. Aqui a gente pode ver uma pessoa saudável, um pé saudável, que está com cavidade bem certinha, e aqui tem uma pessoa com braquimetatarsia, que tem essa depressão aqui, que é caracterizada pelo metatarso de pouco desenvolvido, no caso, em relação aos outros. Aqui é o pé, um paciente fica o dedinho mais encurtado, né? Os sinais e sintomas que a gente pode ver nesses pacientes: dor e calosidades plantares, devido à má distribuição de pressão na frente do pé, na porção frontal do pé, que vai ter aquele metatarso encolhido. Pode ter a elevação do dedo relacionada ao metatarso que está encurtado, levando ao desconforto ao utilizar calçados. A maioria não tem queixas de dores. O que acomete mais, o que aflige mais esses pacientes é a relação da estética que
daquele pé do paciente, um pé que não é muito bonito esteticamente. Aqui é o exame de imagem da braquimetatarsia, que é a avaliação feita através de raio-x, principalmente, e também pode se complementar com tomografia, que você pode observar o metatarso encurtado. Aí o tratamento da braquimetatarsia. Temos o tratamento conservador e o cirúrgico também. O conservador busca distribuir uniformemente a pressão no pé daquele paciente, utilizando por meio disso algumas calçados moldados para aquele paciente ou palmilhas moldadas para ele, para diminuir a dor e as calosidades desse paciente, no caso, né? E o tratamento cirúrgico, que é através do alongamento daquele metatarso encurtado, melhorando o equilíbrio e distribuição de pressão naquele pé acometido, e também promove uma satisfação estética do pé. O paciente se sente mais à vontade com aquele pé acometido. Pessoal, aqui eu vou falar das polidactilias. E o que são as polidactilias? É simplesmente o fato de existirem dedos extranumerários ou nos pés ou nas mãos. E ela é uma doença muito frequente. A incidência dela está indicada nas cirurgias de 1 para 500 nos pés e 1 para 1000 nas mãos. E ela pode ocorrer isoladamente ou no contexto de síndromes genéticas. A história familiar é positiva em 30% dos casos, com a hereditariedade autossômica dominante, só que tem a penetrância gênica, que é diferente de cada indivíduo. Por isso que algumas pessoas podem ter e outras não, mesmo tendo os pais com polidactilia. E a incidência é maior na raça negra. A classificação, por que é importante a classificação? É para a gente saber como é que vai ser a abordagem cirúrgica. Dependendo da magnitude, se tem acometimento de partes moles, se tem acometimento falângico ou se tem acometimento ósseo mais profundo que é capo, a abordagem cirúrgica vai ser diferente. E por isso que é importante saber essa classificação. Aí tem também a classificação morfológica e a localização, que pode ser pré-axial, central ou pós-axial. Aqui é um exemplo do pé, né, com polidactilia, que se você contar tem 6 dedos aqui nos pés. E agora o tratamento ele visa você tornar o resultado mais estético e o mais funcional possível. Né? Aqui vocês podem ver o tratamento das mãos, como foi ficou depois. Que está funcional, dá para fazer os movimentos e ele deve ser sempre adaptado, esse tratamento, individualizado para cada paciente, como eu falei, porque cada um tem um acometimento diferente, pode ser mais profundo, pode ser só de partes moles. Aqui foi também o resultado da cirurgia dos pés, que ele fez uma aproximação entre o primeiro e o segundo dedo, ele diminuiu o espaço que estava presente anteriormente. Aí sindactilia, o que é a sindactilia? É um defeito na separação entre os dedos das mãos e dos pés. É uma das anomalias congênitas mais frequentes, de membro superior e inferior, e ocorre aproximadamente a cada 2.500 nascidos. Pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras malformações, que nem a polidactilia. Isso causa uma falha de diferenciação das estruturas mesenquimais durante a gravidez. Né? Aqui está uma imagem da sindactilia, que nas mãos é mais comum entre o terceiro e o quarto dedo, e nos pés é mais comum entre o segundo e o terceiro. Aí aqui é nos pés, né, que eu falei que é entre o segundo e o terceiro. Geralmente ela é bilateral e simétrica, acomete preferencialmente o gênero masculino, é incomum em negros, ao contrário da polidactilia que a gente viu, e mais frequente entre o terceiro e o quarto dedo das mãos. Costuma ser resultado de mutações esporádicas. Aí aqui é o cirurgião fazendo o tratamento, que é cirúrgico. E aí é importante também frisar que, dependendo da forma da junção, pode ser só de partes moles ou então pode ter uma junção óssea. E isso também é relacionado com a abordagem cirúrgica, que é mais complexa e contém junção óssea, junção dos ossos. Aí agora a macrodactilia é uma anomalia rara de etiologia desconhecida, surge no nascimento e caracteriza pelo crescimento dos dedos das mãos ou dos pés ou então de todo o membro. Aqui a gente pode ver o exemplo dos dedos das mãos, que estão bem avantajados em relação aos outros que são normais. Aí pode apresentar mais tardiamente com sintomas de compressão do nervo, podendo associar-se à síndrome do túnel do carpo. Os nervos engrossam e são tortuosos, e é isso, esse engrossamento dos nervos, que também é responsável pelos próprios sintomas, são dor, parestesia e rigidez articular. Aí a classificação pode ser estática, que apresenta desde o nascimento o crescimento digital proporcional aos demais dedos,
e progressiva. Um ou mais deles são maiores do que os demais e levam ao desvio angular. E a progressiva aparece geralmente ou na infância ou então um pouco mais tarde. E o tratamento é extremamente difícil de tratar. Aqui vocês podem ver o resultado da cirurgia, né? Nem sempre ele consegue ser resultado bom. E muitas vezes ele leva à amputação dos dedos. Tem que fazer a amputação total. E o objetivo do tratamento é, logicamente, reduzir o tamanho desse dedo, que está muito avantajado para tentar diminuir ele.